Olá, aqui é o Everton Moraes e dessa vez eu vim trazer a sacada número 2 para vocês. Uma sacada que não é simplesmente uma sacada. Eu costumo dizer que é uma sacada ninja. Por que sacada ninja? Porque ela é uma sacada que vai fazer toda a diferença para você quando você decidir realmente entrar na área como autônomo ou mesmo para você que já é autônomo e está no dia a dia realizando trabalhos associados à área de elétrica. Para você que ainda não sabe exatamente quem sou eu, quem é o Everton Moraes, eu sou o autor do portal Sala da Elétrica e também administrador do grupo fechado no Facebook, o Eletroface. E, na verdade, o Eletroface, por que ele tem esse nome? Eletro de elétrica, né, e Face, que é formando autônomos, capacitando eletricistas. Então, o intuito do nosso trabalho é exatamente esse, formar ou capacitar os profissionais da área de elétrica para se tornar autônomo ou para melhorar sua atuação como autônomo para aqueles que já estão na área. Bom, por que a nossa dica de hoje, a nossa sacada de hoje é uma sacada ninja? Porque essa sacada aqui ela tem tudo a ver com a forma com a qual você enxerga o negócio. É uma dica rápida, tá? Uma estratégia bem rápida que eu vou passar para vocês aqui, para vocês começarem a entender o que é, na verdade, algo que eu chamo de recorrência. O que é recorrência? Recorrência é a alma do negócio quando a gente fala de ter uma empresa. O que significa então? Recorrência é você ter todo momento o dinheiro entrando no caixa. Ou seja, é você ter uma forma de monetizar a sua mão de obra a fim de conseguir colocar todo mês, mês a mês, um dinheiro no seu caixa. E como é que a gente consegue isso sendo autônomo da área de elétrica ou trabalhando com elétrica propriamente dito? Bom, a melhor forma da gente conseguir a recorrência na área de elétrica é conseguindo contratos de manutenção. Como assim contratos de manutenção? Vamos imaginar o seguinte, né? Nós temos a área de instalações elétricas residenciais ou prediais e nós temos vários serviços que podem ser executados ali dentro da área de elétrica, né? Em instalações residenciais e prediais. Por exemplo, ar-condicionado, CFTV, cerca elétrica e iluminação. Agora, a gente sabe que é difícil conseguir, por exemplo, convencer um dono de uma residência com a realização de um contrato de manutenção, uma manutenção preventiva, por exemplo. É meio complicado, não é tão fácil, mas não é impossível, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas é mais fácil você atuar, por exemplo, dentro de um ambiente de instalações onde, por exemplo, um condomínio onde tem residência, sim, que são os apartamentos, mas um condomínio onde você tem CFTV, você tem iluminação da área comum dentro desse condomínio, você tem ar-condicionados instalados em vários ambientes, seja nas áreas comuns, seja nos apartamentos. E entenda que toda a instalação elétrica que é sujeita à intervenção e é sujeita a dar um problema, ela é passível de ter uma manutenção preventiva. Tá? A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Ó. Em comércio também é uma possibilidade bem maior até de conseguir um contrato de manutenção. Onde que eu tenho comércios, né? Comércios poderiam ser padarias, restaurantes, poderiam ser pequenos ou grandes restaurantes, né? Poderia ser também um açougue, por exemplo. Então, entenda o comércio no âmbito geral. Quais são os eventos que você... Quais são as atividades que você exerce dentro desses locais? É instalação de sistema de refrigeração? É instalação de ar-condicionado? É instalação, por exemplo, de infraestrutura elétrica? É sistema de combate a incêndio? O que é que você pode estar instalando lá que é passível à manutenção? Eu dei alguns exemplos aqui. Agora, você também pode estar atuando, por exemplo, em pequenas indústrias e pequenas fábricas que você conhece, que estejam no seu ambiente. O que são essas pequenas indústrias e pequenas fábricas, né? São empresas de pequeno porte, como, por exemplo, empresas de usinagem, ferramentaria, marcenaria, né? Então, algumas empresas que possuem equipamentos que usam no seu dia a dia e que você pode vir a conseguir com o seu cliente um contrato de manutenção. Mas a primeira pergunta que eu tenho quando eu falo sobre conquistar um contrato de manutenção é como que eu consigo fazer um contrato? Normalmente, quando você vai tentar fazer um contrato de manutenção, você não vai chegar na porta do seu cliente, bater lá, você não quer fazer um contrato de manutenção? Provavelmente a sua resposta vai ser não, né? Provavelmente a sua resposta vai ser não. Você tem que aproveitar momentos oportunos para oferecer a sua mão de obra como contrato de manutenção preventiva. Então você estabelece lá que você vai nessa empresa 2 vezes por mês, uma vez a cada quinzena, né? Para fazer uma manutenção preventiva das máquinas e principalmente dos gargalos daquela empresa. Por exemplo, você está vendo que você foi chamado por uma empresa para fazer uma ferramentaria, por exemplo, para você fazer uma intervenção numa máquina lá dentro, ou numa instalação lá dentro, que seja,
e de repente você observou que existe uma máquina que é o gargalo daquela empresa. Vamos supor que é uma empresa, uma ferramentaria onde eu tenho o processo final, que é uma retífica, por exemplo, que dá acabamento em todas as peças que é fabricado lá dentro. Ele tem somente uma retífica. Você chega para esse cliente no momento que você ou está entregando o seu serviço da manutenção da máquina qual você veio trabalhar, ou mesmo você conversa com ele em algum momento estratégico na hora do almoço, um momento que você consiga falar com ele pessoalmente. E você fala para ele, poxa, você tem a máquina ali e que tal fazer uma manutenção, um contrato de manutenção para ela para não deixar ela parar? Agora, não é bem assim que você vai chegar no seu cliente. Você tem que usar uma estratégia, e essa estratégia é uma estratégia que eu chamo de antecipação da dor futura. Mas o que é antecipação da dor futura? Antecipação da dor futura é nada mais, nada menos você mostrar para o seu cliente o que vai acontecer com ele quando aquela máquina quebrar no futuro próximo. Então você vai chegar para ele e falar assim, ó, tá vendo aquela máquina ali que é a sua retífica, que tudo que está envolvendo, tudo que está sendo fabricado aqui dentro passa por ela, né? Então, o que você vai ofertar para ele? Qual vai ser o argumento que você vai usar para que ele consiga entender que realmente é importante ele te contratar? Então eu costumo dizer assim, ó, pô, o que é isso, né? Na verdade, você fazer uma antecipação da dor futura é você, na verdade, vender o problema para o seu cliente. Eu costumo dizer que vender o problema é a melhor forma de você convencer o seu potencial cliente a contratar o seu serviço, a comprar o serviço de você. Porque você chega para ele e fala assim, ó, imagina se você ficar sem aquela retífica por 4 horas, ela quebrou, você vai me ligar, talvez eu não esteja disponível, porque eu tenho bastante clientes que eu acabo atendendo no dia a dia, eu talvez não esteja disponível, ou você não consiga falar com algum outro eletricista também, e você fique com ela parada durante 4 horas ou mais. O que isso representaria para você? Você joga para ele a pergunta, não tente responder por ele, jogue sempre para que ele responda para você. Porque quando você faz isso, você está incentivando ele a antecipar o problema para ele mesmo. Aí ele vai falar para você assim, não, se de repente acontecer isso que você está falando, eu tenho um problema, um prejuízo de quase 10 mil reais, porque minha produção parada em 4 horas representa aproximadamente 10 mil reais, 2.500 reais por hora de máquina parada. E aí você fala, tá vendo? Olha só, se você fizesse um contrato de manutenção, se você conseguisse interagir e fizesse um contrato de manutenção dessa máquina, você conseguiria evitar com que isso aconteça no futuro. E você conhece, bem como eu, que todo e qualquer equipamento quebra. Todo e qualquer equipamento sem manutenção quebra. Isso é fato, né? E você não está mentindo para ele. Nós estamos trabalhando uma argumentação de venda de um contrato de serviço. Só para você ter uma ideia, lá no vídeo anterior, no primeiro vídeo, e não se preocupe se você não assistiu, eu vou deixar o link daqui a pouco para você acessar. Naquele vídeo passado, nós falamos bastante de argumentação, né, de como utilizar os 6 gatilhos mentais para convencer o seu cliente. Então, nesse conceito de vender o serviço de manutenção, nada é mais eficaz do que você vender um problema futuro que ele vai ter em função de não trabalhar com você prestando serviço para ele recorrentemente. Ou seja, vamos para uma outra situação aqui. Ó. Vamos supor que você chegou num condomínio onde você teve que fazer uma instalação lá de uma CFTV, uma câmera, né? Um circuito fechado de TV. Você chegou lá e fez uma instalação e de repente você observou que ele tem, por exemplo, 15 câmeras naquele local e câmeras, na verdade, são para garantir a segurança. Você pode antecipar a dor futura dele falando o seguinte, olha, vamos imaginar que, você pergunta para ele na verdade, né? Você vai perguntar, o que aconteceria se de repente você perdesse 2 dessas suas câmeras aqui? Aí você vai ter pensado já nisso e vai apontar para as 2 câmeras mais importantes do sistema dele. A câmera da portaria, por exemplo, e a câmera da portaria da garagem. Então, eu estou só sugerindo, só supondo aqui algumas situações, tá? Mas aí ele vai te falar assim, não, pelo amor de Deus, se acontece isso e eu perco as câmeras, eu tenho um problema danado. Aí você fala, imagine se quando tiver queimado essas câmeras, acontecer um assalto no portão onde o carro está entrando, você está antecipando um problema futuro para o condomínio. Ou seja, você está mostrando para ele o problema dele não ter o sistema dele funcionando corretamente.
Então você consegue argumentar dessa maneira, mostrar para ele a dor futura e tentar vender logo na sequência um contrato de manutenção. Você vai mostrar para ele que ter o contrato de manutenção é muito mais vantajoso e barato do que ter o problema futuro, que é o problema do furto, o problema da máquina que vai parar e vai ter 10 mil reais de prejuízo. E sempre ancore a dor futura, se possível, né? A dor futura com uma perda de alguém não, mas uma perda de algo ou uma perda de dinheiro, tá certo? Sempre ancore, igual eu falei para vocês, fazer ele te responder quanto que ele perderia com a máquina parada, fazer o condomínio responder para você o que aconteceria se perdesse duas câmeras. Faça isso. Você vai ver que a partir do momento que você começa a ter um contrato de manutenção, você começa a ter recorrência de dinheiro entrando, fluxo de caixa entrando, ou seja, dinheiro entrando no seu caixa todo mês, recorrentemente. Você vai prestar serviço 2 vezes no condomínio, que eu acabei de falar, por mês, tá? 2 vezes por mês naquela empresa que tem a retífica, e você vai cobrar barato. Seu contrato de manutenção não vai ser tão caro. Não vai ser tão caro em função da dor futura do cliente, o que essa dor futura causaria para ele. Então, você vai sempre ancorar da seguinte maneira. É claro, se for possível, né? Às vezes, dependendo do valor que você tem de dor futura do cliente, você precisa fazer o seguinte: vamos supor que ele fale para você que a perda seria de 50 mil reais. Você mostra para ele que é comum, por exemplo, aquela retífica quebrar uma vez por mês, uma vez por ano, por exemplo, e ele perderia esses 10 mil reais uma vez por ano. E você fala, ó, com o contrato de manutenção, você gastaria somente, sei lá, 8 mil reais por ano comigo, fazendo a intervenção para você mês a mês, deixando o seu sistema sempre funcional, sempre correto. Vocês estão entendendo? Recorrência é a alma do negócio, tá certo? Recorrência é verdadeiramente a alma do negócio. Vai chegar um momento que você vai trabalhar só com manutenção, com contrato de manutenção, certeza absoluta. Quando isso acontecer, um trabalho seu fora dessa rotina de recorrência vai estar muito maior, muito mais caro, porque você vai ter uma demanda alta e sua disponibilidade é menor. Aí quando entra a disponibilidade menor, aí você entra com a escassez do tempo. Lembra da escassez do tempo que eu falei no vídeo passado? Então, a escassez do tempo é muito valiosa para você ancorar preço também e garantir o valor do seu produto, do seu serviço. Como assim o valor? Mostrar o quanto é valioso a sua presença ali em comparação ao preço que você cobra. Tá certo? Então assiste o vídeo anterior para vocês entenderem também. Vamos fazer o seguinte, o vídeo anterior vocês vão poder observar aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui. Tá vendo que a sacada número 1, eu gravei esse vídeo aqui e vocês podem clicar. Vou deixar o seguinte, aqui no YouTube eu vou deixar esse ambiente aqui, ó, para vocês clicarem e acessar o vídeo número 1. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte, vou até afastar aqui de lado aqui assim, ó. Vou ficar um pouquinho mais para trás aqui assim, e eu vou colocar aqui, ó, aqui nesse local aqui assim, eu vou colocar um botão para vocês se inscreverem no meu canal. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui nesse canal. Deem também um like aqui, um joinha no YouTube, caso vocês gostaram desse vídeo. E eu espero que vocês gostem do nosso... Dê um joinha positivo se vocês gostaram. Se você não gostou também, pode dar um joinha negativo, não tem problema. Eu quero saber o que vocês acharam desse conteúdo que eu acabei de fazer para vocês. Então, eu te espero no nosso próximo vídeo, nossa próxima sacada, sacada número 3. E assistam também a sacada número 1, que está show de bola. Vocês vão gostar de verdade. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, não vai se inscrever no canal não? Se inscreve aqui, pô. Tá aqui, ó. Só se inscrever. Tá aqui, ó. Vai lá, se inscreve lá no canal, tô te esperando lá. Um grande abraço e agora sim, eu vou embora. Tchau, tchau. Até mais.